Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é filosofia antiga e como ler um diálogo platônico. Bora lá? Após a breve discussão acima relativa à pertinência do ensino dos clássicos do pensamento ocidental e a proposição de um caminho de resgate destes clássicos com modalidades marginais, é o caso de perguntar mais precisamente o que é, afinal, filosofia antiga e o que a diferencia neste recorte temporal antiga da filosofia, como foi pensado em outros períodos. A pergunta coincide com o título de uma recente e já célebre obra de Hadot, da qual se aconselha vivamente a leitura: O que é filosofia antiga? A resposta simples e ao mesmo tempo revolucionária do ponto de vista da história da hermenêutica que Hadot enseja nas páginas de seu texto é que a filosofia dos primeiros filósofos é fundamentalmente pensada como um estilo de vida, em geral bios, né? Em grego é vida, né? Antes do que uma doutrina, isto é, um conjunto mais ou menos coerente de teorias sobre a física, a ética, a linguagem. Essa afirmação é um convite a entrar no labirinto da questão historiográfica da filosofia, isto é, dos problemas sobre quem e como a história da filosofia, não somente antiga, é contada, e a enfrentar a problemática dos motivos que endereçam as seleções de temas e de problemas, assim como as exclusões de outros, pois a história da filosofia não se escreveu sozinha, pelo contrário, foi resultado de intenções e escolhas bem precisas, já desde as primeiras histórias da filosofia compiladas na antiguidade, né? As aspas são necessárias, pois, a bem ver, a preocupação com a resenha exaustiva da história do pensamento filosófico, se convencionou chamar de história filosófica, surge somente com os humanistas do século XIII. Essa nova abordagem do pensamento clássico diferia profundamente da medieval, enquanto esta última, que certamente conhecia a filosofia clássica, não se preocupava em determinar se um conceito era próprio de Platão, de Aristóteles, mas simplesmente assimilá-lo, metabolizando-o por vezes sumariamente no interior de seu sistema. A nova abordagem histórica da Renascença recupera o clássico como modelo de vida, de estilo, de moral. Por esse motivo, empreende um enorme esforço de pesquisa filológica e histórica que proporcionou grande parte do acesso às fontes da literatura filosófica antiga que até hoje possuímos. As duas primeiras histórias modernas da filosofia foram publicadas em 1655. A História da Filosofia, de Thomas Stanley, em Londres, e a História Filosófica, de George Horne, em Leiden. Ambas como consequência dessa nova abordagem filológica e histórica da filosofia antiga. A economia dessas páginas não nos permite passar da porta de entrada do problema. Contudo, a perspectiva traçada por Hadot obriga a readequar profundamente o testemunho fundamental de Aristóteles sobre as origens do pensamento, isto é, sobre as teorias dos primeiros filósofos que ele enfileira no célebre primeiro livro de sua metafísica. Um exemplo de decisão aristotélica pode ser notado no tratamento reservado à ampla tradição itálica da filosofia pré-socrática, da qual acabou por ignorar exatamente toda a sua dimensão de bios, né, de filosofia de vida, né, reduzindo eleatas e pitagóricos aos mínimos termos de suas doutrinas ontonuméricas, contudo desligadas de toda a dimensão comunitária, política e até mística implícita nestas, né? Segundo Cornélio. Pensar a grande contribuição da filosofia antiga como um chamado a viver a filosofia é uma necessária correção de rota historiográfica. Esta ainda é mais uma ocasião ímpar para o professor de filosofia que, dessa forma, no espelho dos antigos, é chamado a transformar o baú do tesouro da tradição filosófica ocidental em algo vivo e que fala-lhe hoje às escolhas e aos estilos de vida contemporâneos de seus alunos. A lição dos clássicos na sala de aula é, em sua própria intenção, uma lição de vida, e para isso, para além das origens pré-socráticas, mesmo as filosofias e os filósofos mais tardios, isto é, os pós-aristotélicos, podem desempenhar também um papel muito importante. Pense-se, por exemplo, na discussão das tecnologias de construção da individualidade, a terminologia de Foucault, articuladas pelos cínicos, estoicos e epicuristas. Sou de fato há muito tempo convencido de que a filosofia possui a sua própria propedêutica e que esta esteja, em grande parte, sabiamente, escrita nas entrelinhas de sua tradição histórica, né? Nesse sentido, o trabalho com os primeiros fragmentos dos filósofos pré-socráticos em busca dessa filosofia que é vida é, por si mesmo, uma introdução muito didática àquela que é a própria filosofia. Assim como a utilização de Homero e Hesíodo, ou das tragédias antigas como espelhos diretos das problemáticas com as quais os primeiros filósofos se confrontavam em seu contexto cultural. A perspectiva embrionária do pensamento que nasce e se arrasta pelas areias incertas dos problemas primeiros é a melhor lição de filosofia para iniciantes.
Todavia, exatamente pela fragmentariedade das fontes pré-socráticas, assim como por certa dificuldade em conseguirmos edições confiáveis dessas obras em língua portuguesa, muitos professores acabam por desistir de propor um percurso didático que se inicie dessa primeira parte da filosofia antiga. Não é o caso de censurá-los, ainda que é preciso notar, com isso perca-se aquela propedêutica quase que natural ao pensar filosófico que esses começos proporcionam tão generosamente. Por esses motivos, ainda que com as ressalvas acima apontadas, é um lugar mais notável, mais confortável e já tradicional para começar a fazer filosofia em sala de aula é provavelmente a obra de Platão. Para uma recente e exaustiva introdução à filosofia de Platão, ver Trabatone, em 2010. Não tanto pela célebre expressão de Whitehead, pela qual a maneira mais segura de definir a tradição filosófica europeia é afirmar que ela consiste numa série de notas de rodapé a Platão, mas porque sua obra possui duas vantagens comparativas absolutamente invejáveis. A primeira delas é a de tratar-se de uma obra escrita quase que inteiramente em forma de diálogo. A segunda é a ausência de Platão. O autor não é uma das personagens dos diálogos, com a exclusão de dois célebres passos, a Apologia e o Fédon, nos quais, de toda forma, a presença do autor não é de protagonista do diálogo. Ambas as características convidam o leitor de forma imediatamente didática a um trabalho de recepção do texto filosófico que não visa exclusivamente a apreensão dos conteúdos de uma determinada teoria, como seria o caso se o texto fosse um tratado, mas sim que possa se concentrar antes de tudo na forma, isto é, nas modalidades, no chão da fábrica de se fazer filosofia. Mais do que concentrar-se no comentário dos conteúdos tradicionalmente mais marcantes da obra platônica, a teoria das ideias, a justiça na alma e na cidade, o professor pode utilizar a obra de Platão como um laboratório, uma academia do fazer filosofia. Especialmente pode ser exatamente essa a intenção originária do mesmo Platão, que ao longo de sua obra parece querer representar, pois afinal trata-se de um teatro, as discussões travadas ao longo dos anos em sua academia. De fato, a obra de Platão modula-se bem longe do proceder magistral dos tratados aristotélicos ou da paranética hierática, isto é, do estilo oracular e revelador do poema inspirado Parmenídeo ou Empedocleo. A construção dialógica, muitas vezes travada nos espaços do cotidiano ateniense, é seu principal estilo literário. A leitura da filosofia em forma de diálogo inspira alguns cuidados específicos. O primeiro é certamente aquele de não poder retirar do diálogo, como é vício comum na literatura de autoajuda filosófica, infelizmente prolífica, algumas frases consideradas relevantes, ainda que irremediavelmente fora de seu contexto, pois os diálogos de Platão se desenrolam em situações dramáticas muito precisas, e o cenário é absolutamente indispensável para a compreensão do que acontece em cada diálogo. Um diálogo, como uma peça de teatro, avança passo a passo e deve ser lido sequencialmente na ordem que ele se desenrola à nossa frente. Num diálogo, como na vida real, as palavras não mantêm seu sentido de um sujeito a outro, segundo Skolnikov. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta lá, vista e até a próxima.